Olá! Semana passada tivemos o nosso primeiro encontro da disciplina de TCC 1 e, na verdade, aproveitamos a oportunidade para bater um papo sobre o trabalho que nos aguarda. Nesse nosso bate-papo, nós definimos o que vocês terão que produzir até julho de 2021, quando então apresentarão o vosso trabalho. Discutimos também sobre as naturezas que o trabalho pode ter. O trabalho pode ser efetivamente um sistema, independente da plataforma, pode ser um sistema para rodar desktop, na web, em aparelho celular, mas pode ser um sistema. E nesse caso, eu vos aconselhei a que existisse um cliente real. A existência do cliente real é importante para nos dar uma experiência mais concreta de lidar com o usuário e também para justificar aquilo que fizemos perante a banca. Afinal de contas, na apresentação final, nada melhor do que um depoimento do teu cliente final dizendo que o sistema atendeu às suas expectativas, dizendo que aqueles pontos que eram falhos e problemáticos foram contornados pelo teu sistema. Nenhuma banca poderá passar ilesa a esse tipo de declaração. Bom, te mostrei também que o trabalho pode explorar uma tecnologia, pode explorar um assunto que não foi abordado no curso e que, porventura, seja de interesse do grupo. Comentei até que, para mim, Maurício, esse tipo de trabalho é até mais interessante. Por quê? Porque eu vou gastar meu tempo e minha energia gerando um conhecimento que eu não tenho. Ou seja, eu vou ter muito trabalho intelectual, eu vou ter muito aprendizado e pouco trabalho braçal. Porque qualquer sistema que você decida desenvolver vai ter 3, 4 módulos de cadastro no mínimo. E, gente, cadastro é um negócio que dá trabalho e não traz aprendizado nenhum. Muito pelo contrário, só traz problema. Porque, invariavelmente, quando eu faço um cadastro, apesar de todos os testes, tem um maldito de um campo cuja validação vai passar desapercebida. E os membros da banca vão perceber exatamente isso. Eles não vão perceber todos os outros que estão certos. Vai cair, o teste que eles farão será exatamente nesse. Então, o desenvolvimento de um sistema, dependendo do que você escolha desenvolver, pode representar um trabalho danado e aprendizado quase nenhum. Apenas a experiência de atender um cliente real. Mas, gente, o que o Maurício prefere não deve ser levado em conta por você. Porque não é o Maurício que vai fazer o trabalho, é você. Você tem que fazer o que você gosta, o que você curte, o que vai te dar tesão de fazer. Porque o TCC, ele vai te dar trabalho. Tem momentos que ele vai te estressar. E se você estiver fazendo uma coisa que você não curte, meu amigo, tudo isso vai ser multiplicado por 2, por 3. Vimos também que existem outros tipos de trabalho. Você pode fazer um benchmark entre duas tecnologias, entre dois produtos concorrentes, e até mesmo trabalhos monográficos. Muito embora eu vos alertei que eu e a maioria dos colegas de departamento, quando te solicitam um trabalho monográfico, vão te cobrar também uma experimentação prática, uma implantação, uma pesquisa, o desenvolvimento de um case. Então, dificilmente você vai passar sem o desenvolvimento de algo prático e concreto, porque, afinal de contas, essa é a alma do nosso curso.
Esse é o DNA do nosso curso. E depois dessa nossa discussão, eu te deleguei 3 tarefas. A primeira, que pelo que eu pude perceber, a maioria de vocês já fez, que é se organizar na forma de grupos de no mínimo 4 e até 6 pessoas. A segunda, pedi que vocês levantassem 2 ou 3 ideias de trabalho, 2 ou 3 propostas de trabalho, que as listassem por ordem de prioridade para o grupo, tipo, olha, o que a gente gostaria de fazer mesmo é isso aqui. Se for impossível fazer isso aqui, a gente gostaria de fazer esse outro. E se os 2 primeiros não forem possíveis, a gente ainda tem essa terceira opção. E eu digo que talvez não seja possível você fazer a primeira ou a segunda implementação, porque muitas vezes o que acontece é que um grupo traz um trabalho, uma ideia que é maravilhosa, mas que é inviável em função do teu nível de titulação. Às vezes é um trabalho que está muito além de uma graduação ou você não terá o tempo necessário para desenvolvê-lo. Então, nesses casos, o teu orientador ou vai descartar totalmente o tema, ou vai procurar dar uma enxugada no foco desse projeto e talvez ficar em apenas 1, 2, 3 módulos deste. Então, se esse tipo de coisa ocorrer, é legal que você tenha uma segunda ou terceira alternativa. E mais do que isso, a terceira tarefa que eu te pedi foi que você procurasse 2 ou 3 professores do departamento e batesse um papo com eles sobre as vossas ideias, para que eles pudessem dar a opinião, sugestões, ideias para os temas. Só depois de tudo isso feito é que aí você vai fechar um tema e buscar um orientador. E aí, então, nós começaremos a trabalhar. Meus amigos, hoje nós vamos continuar batendo um papo. Nessa aula de hoje, no nosso encontro presencial, na quarta-feira à noite, eu vou querer muito escutar vocês, eu vou querer muito escutar as vossas ideias, os vossos retornos, porque eu sei que muitos de vocês já conversaram com os colegas professores, e nesse momento eu vou te orientar a como escolher o teu orientador. Sem sombra de dúvida, você tem que optar por um professor com o qual você, o grupo, tenha uma certa afinidade, um certo carinho. Isso ajuda no desenvolvimento do trabalho, no relacionamento que nós teremos ao longo do ano inteiro. Mas não é só isso que deve ser pesado. Cada professor tem os seus assuntos de interesse, tem as suas linhas de pesquisa. E você tem que respeitar isso na hora da escolha. Por exemplo, eu jamais poderia te orientar num trabalho que fala sobre inteligência artificial ou que o foco é sobre redes de computadores. Gente, eu sou muito fraco nesses 2 assuntos. Da mesma forma que você não pode pedir ao Cordella, ao professor Guerra, que os oriente num trabalho aonde o desenvolvimento, aonde a geração de código seja o teu foco principal. Não é a praia deles. Então, meus amigos, deixa eu te falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa dos nossos professores. Deixa eu te apresentar as linhas de pesquisa dos nossos professores. Gente, no material de apoio da nossa aula de hoje, aula 02, entre outros documentos, eu postei essa planilha do Excel. Essa planilha do Excel, ela está atualizada até fevereiro de 2020.
Quando eu a solicitei ao professor Guerra, o professor Guerra solicitou que nós, professores, a atualizássemos. Eu não tenho a versão atualizada para agosto. Eu, por exemplo, Maurício, não vou fazer alteração nenhuma. E acredito que se houver alguma atualização por parte de algum colega, seja mínimo e isso não vai nos afetar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o professor Maurício. O professor Maurício, ele tem interesse em 3 áreas distintas: teoria da computação, metodologia e técnicas de computação e também sistemas de computação. Então, essas são as áreas de interesse do professor Maurício. Detalhe, essas áreas de interesse não saíram da cabeça do professor Maurício, nem tampouco do professor Guerra, nem tampouco do nosso departamento. Na verdade, isso faz parte de um documento maior publicado pela SBC, pela Sociedade Brasileira de Computação, e reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, na subárea Teoria da Computação, o professor Maurício tem interesse na especialidade Linguagens Formais e Autômatos. E, portanto, dentro dessa especialidade, fazem parte de suas linhas de pesquisa: reconhecimento de padrões, processamento de textos, scanners, compiladores. Já na área de metodologia e técnicas de computação, o professor Maurício tem interesse nas especialidades que dizem respeito a linguagens de programação e sistemas de informação, que dizem respeito a todos esses temas aqui elencados. Então, quando você tiver definido o tema, você escolheu alguma coisa que tem a ver com redes de computadores. Amigo, você está percebendo que nada na linha de pesquisa do professor Maurício fala sobre redes de computadores? Então, meus amigos, esquece. O professor Maurício não pode ser o teu orientador. Ah, mas eu queria tanto. Meu amigo, não é possível. Da mesma forma que o Maurício não pode te orientar na área de inteligência artificial. Aí, uma pedida seria o professor Luiz Antônio. Olha só as áreas de interesse do professor Luiz Antônio. Então, na hora de escolher o orientador, eu sei que você tem algumas preferências guiadas pura e simplesmente pela simpatia e pelo bom relacionamento com que você tem com o professor que você pretende convidar. Mas é importante que o teu assunto se encaixe dentro da linha de pesquisa do referido professor. Então, consulte essa tabela para saber quais aqueles professores podem te orientar e aí, então, faça o convite formal a esse professor. E quando eu digo convite formal, nesse momento de pandemia, pode ser um e-mail, pode ser um bate-papo antes ou após a aula do professor, tá? Então, esse contato eu tenho certeza que não vai ser problema para você. Ainda na aula de hoje, eu estou disponibilizando para vocês mais um documento, que é a nossa ficha de inscrição. Por hora, vocês ainda não vão ter como preencher esse documento, pelo menos não a grande maioria dos grupos. Apenas aqueles que, porventura, já tenham grupo, tema e orientador definidos. Estes já podem começar a pensar no preenchimento desse documento. Esse documento deve ser preenchido com o nome do projeto. E detalhe, nesse momento, o nome do projeto ele pode ser provisório. E eu aceito alterações desse nome até início de junho. A partir do momento que a gente encaminhar
para a pré-banca em junho o vosso trabalho, aí o nome do projeto não mais poderá ser alterado. O segundo quadro é tranquilo, deve ser preenchido com o RA e o nome completo de cada um dos componentes do grupo. O terceiro item é o item descrição, aonde você vai fazer uma descrição, um resumo do seu trabalho. E detalhe, quando você for fazer esse resumo, você deve se abster de termos técnicos. Esse resumo, ele não deve ser escrito por um peopleware. Por quê? Porque o teu avô, a tua avó, deve ser capaz de ler esse documento e entender a tua proposta, entender o que você vai fazer. Aliás, depois que eu tiver todos os documentos, eu costumo juntar esses resumos e encaminhar para o Departamento de Comunicação do Santa Cecília para fazer uma publicação externa, para fazer um oba-oba sobre a nossa produção acadêmica, sobre os projetos que vão nascer ao longo do ano, ou melhor, dos anos 2021. Então, eu quero um texto que exponha o que você vai fazer, de no máximo 12 linhas. Aliás, quando eu falo no máximo 12 linhas, 10, beleza. 9, beleza. 5, não, muito pouco. Aliás, a dificuldade vai ser descrever toda a tua proposta em 12 linhas. Porque nessa tua proposta, você tem que fazer uma contextualização do problema, do ambiente no qual você quer se inserir, justificar a sua iniciativa, ou seja, o porquê você está querendo fazer esse trabalho, e sinalizar as vantagens que teremos. Por exemplo, o Grêmio, na nossa primeira aula, já adiantou a sua proposta. E eu achei a proposta do Grêmio viável. Simplificando, o Grêmio deseja fazer um controle de estoque para uma franquia de sorvetes. Legal, bacana. Então, nesse texto é interessante contextualizar o problema. Então, o Grêmio deverá, nesse momento, descrever o trabalho da sorveteria no que diz respeito a estoque e, principalmente, os problemas que eles encontram, né? Então, ele vai colocar lá como é gerido o controle de estoque atualmente, quais os problemas que esse sistema de gestão estão impondo ao negócio. E depois que ele contextualizou o problema sobre o qual ele quer atuar, aí ele vai justificar a sua iniciativa. Nesse caso, fica até fácil justificar a sua iniciativa, né? Ele pretende desenvolver um sistema informatizado, aí você vai colocar a proposta do trabalho, justificando por que você vai fazê-lo. Dependendo de como você contextualizou o problema, é só agora descrever a sua iniciativa. E depois, ao término, sinalizar as vantagens que teremos, ou seja, os benefícios que esse trabalho vai trazer para a empresa, para você, para a comunidade. Bom, depois, no item 4, você vai definir a linha de pesquisa, ou seja, usando aquela planilha, você vai tentar encaixar o teu trabalho dentro de uma subárea, dentro de uma especialidade e dentro de uma linha de pesquisa. E aí, depois de escolhido o orientador, colocar aqui o nome do professor orientador. Coletar a assinatura do orientador e me encaminhar esse documento
eu ainda vou definir data para ele, mas provavelmente a data para entregá-lo será final de agosto, ok? Meus amigos, esse documento, a linha de pesquisa, você vai me entregar ele, será entregue via e-mail e tal, eu só estou antecipando, depois a gente vai especificar a entrega. Esse documento, você irá me entregá-lo em duas vias. Um PDF, e o teu orientador vai assinar o PDF usando o recurso de assinatura do Adobe, e uma versão .doc. Essa versão .doc é uma versão que o Maurício vai usar ao longo do ano para fazer as alterações que você solicitar. Por exemplo, você resolveu lá no final de abril mudar o nome do projeto, teve uma sacada fantástica, um nome fantástico pintou na cabeça de alguém e a gente vai colocar. E além disso, na continuação desse documento, eu vou descrever tudo o que eu vou te solicitar e tudo aquilo que você vai me entregar com as devidas ressalvas feitas por mim. Então, a versão PDF é o documento e o teu doc vai ser o documento que eu vou usar para controlar o teu trabalho ao longo do ano. Ok? Então, essa ficha de inscrição é de preenchimento bastante simples, mas acredito que a maioria dos grupos não poderá fazê-la ainda, ok? Então, meus amigos, assim que tiverem todos os dados, podem pensar no preenchimento da mesma. Desnecessário dizer que a descrição deve ter também o apoio, o aval do teu orientador, certo?